Olá pessoal, boa noite. Eu fui desafiado pela Suzy no desafio de lançar a palavra. E a palavra que eu quero dividir com vocês, que o Espírito Santo colocou no meu coração essa semana, está em 2 Reis 21. E que ela diz o seguinte: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém. Eu parei no 6 e não vou continuar, porque eu acho que até aqui basta. Eu quero trazer esse contexto para os dias de hoje. Aqui, Ezequias está sofrendo de uma enfermidade, o rei Ezequias. E ele está sofrendo de uma enfermidade e Deus manda o profeta Isaías ir dizer para ele, fala assim, Deus manda te dizer que você vai morrer, você não vai viver, ponto final. E Ezequias, a primeira reação que ele tem, que está dizendo aqui no 2, que ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor, e ele diz as coisas para o Senhor, as coisas que ele já fez. Fala assim, Senhor, lembra de quando eu fui fiel a Ti, de quando eu fiz as coisas que eram boas aos Teus olhos. Não me mate, lembra das coisas boas que eu fiz. E quando ele termina de falar isso, a Bíblia relata que ele chorou muitíssimo. Chorou muitíssimo. Isaías sai, e antes que Isaías saia da cidade, Deus manda uma palavra para ele. E fala assim, fala assim para ele que eu ouvi a oração dele. E que eu vou atender. Que eu ouvi a oração dele e que eu vi as lágrimas que ele derramou. E fala para ele que eu vou curar ele sim. E ainda no final ele diz assim, que ele vai acrescentar ainda mais 15 aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Síria ele vai livrar. Além dele dar a vida novamente, ele determina quanto tempo ele ainda vai dar. Ele dá mais alguns anos para o rei Ezequias. Ainda vai livrar das demais coisas que virão. O que eu quero dar ênfase e trazer para os dias de hoje é o seguinte. Qual que é a mensagem que Deus manda para o rei Ezequias? Põe em ordem a tua casa. Arruma aquilo que está errado. E o que eu quero te dizer aqui são 3 coisas. E a primeira, põe em ordem a tua casa, porque senão você vai morrer. Põe em ordem aquilo que está errado, porque você sabe o que está errado. Dentro da gente, geralmente a gente sempre sabe ou desconfia do que está errado, mas a gente não tem força para consertar. E eu entendo, porque eu já vivi muito isso e vivo constantemente. Muitas pessoas podem até me julgar, porque eu era uma pessoa, um outro Gustavo, e hoje eu sou uma outra pessoa completamente, e dou graças a Deus por ser transformado e regenerado pelo Espírito Santo. Põe em ordem a tua casa. Você que vive o mundo jovem, põe em ordem a tua casa diante da presença de Deus. É a primeira missão. A segunda, ele diz assim no 3, lembra-te, Senhor, das coisas boas que eu fiz. Meu querido, está escrito na Bíblia, mais nos Evangelhos, que no juízo final, mesmo que você diga assim, Deus, eu expulsei demônios, eu falei a tua palavra, eu preguei. Uma vez eu falei do Senhor para um amigo meu, não vai adiantar de nada. Deus vai falar, eu não te conheço, sai daqui. Porque vale mais um testemunho de vida do que uma ação.
Uma ação é mais do que a sua obrigação você falar de Deus para outra pessoa. Só que eu quero enfatizar aqui que você não tenha uma ação para Deus, que você viva para Deus. E que você vigie a todo tempo as tentações que o diabo tem colocado na nossa cara nesse mundo. É dentro de ônibus, é em escola, é em qualquer lugar que você vai. O diabo está tentando. Hoje as coisas estão fáceis, pornografias e baladas e bebidas. Existe essa lei que é para maior de 18 anos, mas não funciona para nada. Porque hoje qualquer um pode beber. É pai dando bebida para filho. Vigie. A primeira, põe em ordem aquilo que está errado. Tente consertar. Busque a presença de Deus. A segunda, vigie as tuas atitudes. Porque se você fazer igual o rei Ezequias, talvez Deus não atenda a tua oração. Porque ele vai falar, eu não te conheço. Porque você fez uma ação boa, mas não viveu uma vida na presença do Senhor. Não foi discípulo de Jesus. E no final do 3, a Bíblia relata que ele chorou, o rei Ezequias chorou muitíssimo. E no 5, Deus fala assim, eu ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Ele viu a oração, ele ouviu a oração e viu as lágrimas de Ezequias. As lágrimas, geralmente, elas saem por um sentimento. Pessoas choram forçado, pode ser forçado, mas geralmente você chora por um sentimento que você sentiu, uma dor, uma perda. Só que o que eu quero enfatizar aqui é o arrependimento. Quando nós verdadeiramente nos arrependemos de uma ação que tivemos, nós choramos, muitas das vezes. Isso não é sempre. Mas aqui ele diz que chorou, mas eu quero levar para o arrependimento. Primeira coisa, põe em ordem a sua casa. Segunda, vigie. Porque em Mateus Jesus disse, a sua casa está toda bagunçada, o seu coração, o Espírito Santo entra, Jesus entra, ele arruma, põe tudo bonitinho, cada coisa em seu lugar. E você sai da presença de Deus de novo. Com a sua casa arrumada. Diz que vem mais 7 demônios e entram naquele lugar. E eles fazem a festa mesmo. E a gente está vendo eles fazem a festa. Vigia todo o tempo. Em terceiro, meu querido, se arrependa das coisas erradas que você já fez. Libere o perdão. Infelizmente, nós temos algumas mágoas dentro do nosso coração que bloqueiam a gente de ter algumas atitudes diante da pessoa. E isso, com o tempo, Deus e o Espírito Santo vai trabalhando. Mas quando eu digo se arrepender, é perante a Deus. Perante a presença dele. Fala, Pai, eu tenho mágoas, eu tenho sofrimento, eu tenho dor, só que eu me arrependo. Eu disse tais palavras, eu feri tal pessoa, eu me arrependo. Me ajuda. E chore na presença de Deus. Não é feio. Chorar na presença do Senhor é maravilhoso. É maravilhoso. Quebranta o seu coração. Peça para Deus te guiar ao sincero arrependimento, ao verdadeiro arrependimento. Então esta é a minha palavra para você, que você veja aquilo que está errado na sua vida, coloque em ordem, pode ser trabalho, namoro, casa, filhos, não sei. Mas você sabe, porque o Espírito Santo vai te tocar ao você ver esse vídeo, eu creio. A segunda ordem, vigie, preste atenção. Os palavrões, nas atitudes, as pessoas que você está andando, as suas amizades, se elas vão te dar fruto lá no futuro. Porque Paulo diz que tudo a gente pode, mas nem tudo vai ser bom. E nem tudo eu posso fazer, nem tudo vai ser legal. Em terceiro, se arrependa das coisas que você fez, das palavras malditas. Se arrependa, chora verdadeiramente no Senhor. Que Jesus ele vai te recompensar como recompensou Ezequias. A conclusão dessas 3 coisas, do arrependimento, de você vigiar e de você se arrepender, a conclusão de tudo isso é as bênçãos de Deus. Ele acrescentar as tuas vidas aqui na terra. Ele te dá a vida eterna. Ele te perdoar e lavar com o sangue do Cordeiro. Essa é a conclusão. Dele falar, dele te dar a vitória sobre, aqui que ele diz que ele dá as vitórias sobre, que ele vai te livrar das mãos do rei da Síria. Deus, ele te livra das mãos do diabo, ele te livra desse mundo. As pessoas que querem te derrubar, a conclusão de você pôr em ordem a sua casa, de você vigiar e de se arrepender, é que Deus luta por você. Jesus, ele intercede pela gente, dia e noite.
Só que para isso a gente precisa tomar umas atitudes para que essa bênção do Senhor venha sem fim. Porque a Bíblia relata que olhos não viram, ouvidos não ouviram, as coisas maravilhosas que Deus tem para a gente. E agora eu quero fazer uma oração para você que está vendo. Talvez eu não seja quem é, mas eu creio que o Espírito Santo vai tocar. Oremos. Querido Deus, amado Pai, te louvo e te dou graças por esse momento, por essa ousadia santa que o Senhor tem colocado em meu coração, por ministrar essa palavra. Pai, essas pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento, que estão vendo, se estão passando por dificuldades, se a casa delas estão bagunçadas, se elas não estão vigiando e se não estão arrependidas de nada que elas têm feito. Que o Teu Espírito Santo ministre cada uma dessas coisas no coração delas. Que a paz, que a alegria, que o gozo estejam dentro do coração de cada uma. Que o Senhor possa abrir os olhos do coração delas e mostrar aquilo que está errado e que precisa entrar em ordem. Porque muitas vezes, Deus, quando estamos no mundo perdido, como eu já estive, a gente esquece daquilo que está errado. Nós ficamos cegos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, que essas pessoas estejam abrindo os olhos neste momento, os olhos espirituais, os olhos do coração dela, e que Teu Espírito Santo esteja adentrando e fazendo tudo aquilo que é do Teu grado, que é da Tua vontade sobre a vida dela. Abençoa, Deus. Expulsa demônios, liberta de todo mal, quebra as cadeias, orações contrárias, macumbaria, feitiçaria, eu repreendo pelo nome santo que existe no Teu nome, Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Boa noite, bom final de semana para você, que Deus possa te tocar verdadeiramente. Amém.